Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus sejam com todos nós. Amém, irmãos? Vamos aqui para a nossa segunda aula de Mateus, capítulo 1. Meu nome é Paulo Henrique, sou professor da Escola de Discípulos da Igreja Cristã Videira dos Lugares Altos. Mais uma vez, ore. Se você não orou ainda, dá um stop nesse vídeo e ore para que Deus abra seu coração, seu entendimento, sua mente e me abençoe também. Amém? Se você não leu as Escrituras, pare o vídeo e vai ler. Lê lá o capítulo 1 de Mateus, que é muito importante, e lê o capítulo 3 de Lucas, que fala sobre a genealogia. E se você está chegando aqui na aula 2, vai lá para a aula 1. Então, existe uma aula 1 antes dessa. Então, tem muita informação lá que a gente vai ficar faltando se você chegar aqui sem aquelas informações, tá certo? Sempre aqui o nosso objetivo, nossa proposta é fazer assim em tempestade cerebral mesmo. Eu chego aqui e vou ficar falando 20 minutos. Então, nesse atropelo, às vezes a gente fala alguma coisa que a boca é mais rápida que o cérebro. Então, se por a aula passada eu falei que Lucas era filho de Eli, né? Que a verdade está falando de José, tá certo? Mas isso está em Lucas, né? Está escrito no Evangelho de Lucas. Eu falei alguma coisa, Jesus era da raiz de Judá, na verdade, até é da raiz de Judá, se você for atrás, né? Jesus é da raiz de Davi, que é da raiz de Judá, tá certo? Então, sempre que eu cometer algum deslize na nossa tempestade cerebral aqui, a gente vai colocar alguma errata embaixo ali, e se você percebeu algum erro, faça um comentário. Ajude-nos a corrigir, a evitar que a gente fale alguma coisa que esteja equivocada. Isso vai ajudando a gente a corrigir. Amém? Vamos construindo esse material juntos e que ele seja de excelência. Não tem problema nenhum você fazer algum comentário, não nos causa nenhum problema. O que nós queremos é que seja bênção para você, que a gente esteja te abençoando. É só isso que a gente quer. Amém? Se eu contar algum fato bíblico e não citar a fonte, porque às vezes eu lembro do fato e não sei a fonte, não decoro tudo, isso é impossível para mim. Tem gente que tem memória boa, minha memória é terrível. Nós vamos colocar embaixo também nas descrições do vídeo a passagem, vamos tentar sempre colocar as passagens, e se por acaso a gente não colocar a passagem, você faça a pergunta, onde é que está isso? E a gente responde para você onde está isso que eu falei, ok? Então Deus te abençoe, ore, dê um stop no vídeo, ore. Já orou? Voltou, leia as Escrituras, não leu? Stop, vai ler, volta, pede para que Deus fale contigo e você colabora conosco. Amém? Vamos continuar aprendendo com a genealogia de Jesus? Já vimos então Mateus capítulo 1 e a gente já viu as primeiras partes. Vamos continuar. E aqui vamos direto para o texto, amém? Abraão gerou a Isaac, versículo 2. Isaac, a Jacó, a Judá e a seus irmãos. A gente encontra logo começa assim com chave de ouro. Aí você fala assim, poxa, como assim chave de ouro? Se você olhar para esses nomes, eu imagino assim, eu quero fazer um panfleto, né? Eu vou fazer um panfleto midiático, um marketing a respeito do Filho de Deus. Então a gente vai escolher os nomes, né? Se você vou prestar atenção na genealogia de Jesus em Mateus capítulo 1, e falar assim, marque todos os nomes de pessoas que têm algum problema na sua história pregressa, na sua história de vida. E você marcar ali com vermelhinho, com listinha, você vai ver que essa lista ali tem muita gente problemática, e esses três não são diferentes. Abraão, Isaac e Jacó, eles têm problemas sérios com a verdade. Se por amor a gente diz que eles não mentiram, no mínimo eles omitiram ou manipularam a verdade de modo que essa verdade fosse adequada para o momento deles. Judá era o quarto filho de Jacó, né? Não era nem o primogênito, era o quarto filho de Jacó, tinham 3 mais velhos, e ele era um homem que a Bíblia conta que ele não tinha palavra, ele não honrou a sua palavra. Então, são pessoas que a gente encontra uma história complexa e que estão inseridos na genealogia de Jesus, e isso tem uma mensagem para cada um de nós também. E já vamos falar sobre elas. Versículo 5 a 3, Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zera. Pérez e Zera eram 2 irmãos gêmeos, filhos de Tamar. Se você for olhar as histórias, né? Isso está lá em Gênesis.
você vai ver que Tamar não era esposa de Judá, ela era esposa de um dos filhos de Judá, e aí foi morrendo sem dar descendente, aí tem a lei do levirato, e o outro filho tinha que assumir ela, e por fim ele não quis entregar o último filho, aí a gente vai falar sobre ela. Pérez e Zera são os gêmeos, filhos dessa relação que é uma relação incestuosa, né? E os filhos dessa geração incestuosa gerou Esrom, Arão. Aí vai lá, tem Raabe. Quem é Raabe? Salmão gerou de Raabe, porque colocar mulheres em genealogia não era uma coisa comum. Geralmente, quando você vai procurar genealogias do Antigo Testamento, e eu já fiz isso, e você sai tentando fazer ali um heredograma e colocar os nomezinhos, geralmente os nomes das esposas ficam tudo com um pontinho de interrogação, né? Você não sabe quem são as esposas, né? Tipo assim, qual era o nome da esposa de... Você não sabe, porque as genealogias omitem o nome das mulheres. E aqui na genealogia de Jesus você tem as mulheres colocadas, essas 4 mulheres colocadas de forma bem particular, e aí tem um motivo, né? Tamar foi de uma relação incestuosa e ela era uma cananeia, ela não era nem hebreia. Raabe ela era uma moabita e ela era uma prostituta, né? Não, perdão, Raabe não era moabita. Raabe morava em Jericó e era uma prostituta de profissão. Quem é a moabita é a Ruth. Ruth não é prostituta, não se envolveu em incesto, mas ela era moabita. E aí tem uma maldição sobre os moabitas, aí tem toda uma situação, porque está lá em Deuteronômio essa maldição, porque é quando o povo de Israel está voltando à sua terra prometida depois da escravidão, aí os Moabe envia Balaão, aí tem toda aquela história ali dos Moabitas, aí tem uma maldição sobre os Moabitas. Ruth está inserida na genealogia. Ruth, ela vai gerar Obed, Jessé gerou a Davi, olha só. Ruth, ela é bisavó, sei lá, né? Jessé é pai, Obed é avô, Ruth é bisavó de Davi. Olha que coisa. Então, tipo assim, olha a genealogia de Jesus, o que ela está nos revelando, né? E a gente vai falar sobre isso, né? E depois a gente tem, de Davi, nós temos Salomão, que foi de Batseba, que é uma relação também de um erro, de um pecado, de adultério do rei Davi, porque Batseba era mulher de Urias. Isso a gente encontra lá em Samuel, ok? O que a gente aprende com a genealogia de Jesus? Em primeiro lugar, vemos que na genealogia de Jesus, homens em cuja vida há marcas de mentira e falta de palavra. Abraão, Isaac, Jacó, Judá. Judá ele tinha problema com falta de palavra. Em segundo lugar, vemos na genealogia de Jesus mulheres em cuja vida há marcas reprováveis. Tamar, ela se fez de prostituta, entrou numa relação incestuosa, era uma mulher gentia, cananeia, para poder ter descendência, para dar descendência, ter descendência, que era muito importante naquela cultura, e isso com o seu sogro, Judá, tá certo? Raabe era prostituta de profissão, a gente já falou sobre isso, habitante de Jericó. Ruth era moabita, ela não era prostituta. Ruth é uma mulher leal à sua sogra, tá certo? Ruth Noemi, mas ela era uma moabita, né? E, embora isso não fosse um demérito, né, no sentido assim, todo moabita não presta, não é isso, mas é que havia uma maldição específica para aquele povo, né? E Batseba se envolveu em adultério quando o marido dela estava na guerra. E Davi é tão culpado, ou mais culpado, do que Batseba nessa questão. Então, mas a marca está ali. Ela fica marcada por esse comportamento e elas estão na genealogia de Jesus. Há espaço, né, para pessoas complexas na vida de Jesus. É mais ou menos isso que a genealogia está nos contando. Em terceiro lugar, nós vemos na genealogia de Jesus homens em cuja vida há marcas de violência. Davi, ele queria construir o templo e Deus falou assim, olha, não, que tem muito sangue na tua mão. Roboão, Acais, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês, não está escrito na Bíblia, mas parece que Hebreus confirma isso. A tradição judaica diz que Isaías foi cerrado ao meio. Isso está escrito lá em Hebreus, que confirma essa história. Não cita nominalmente Isaías, mas cita que alguns profetas haviam sido cerrados no meio, e a tradição judaica diz que é Isaías. Quem foi o rei responsável por cerrar Isaías ao meio? Acais. E Acais está na genealogia, certo?
Manassés. Manassés é um pupurri de coisa ruim. Manassés é o pior rei da história de Judá. Ele, tipo assim, ele fazia coleção de coisa errada. E ele está ali, inserido na genealogia de Jesus. Não são omitidos. Alguns nomes estão omitidos, alguns reis estão omitidos. Mas, tipo assim, não era para fazer a genealogia ficar mais bonitinha, porque Manassés, Acais, não tem como fazer uma genealogia ficar bonitinha. Roboão também não tem. Acais fechou o templo. Acais fecha a casa do Senhor. Então, em quarto lugar, vemos a genealogia de Jesus, homens em cuja vida há marcas de idolatria. Salomão, por causa das suas muitas mulheres, se envolveu em idolatria. Roboão, Acais fechou a casa do Senhor. Acais e Manassés, eles fizeram passar seus filhos no fogo. Ou seja, a coleção de erros dessas pessoas é flagrante, né? Então, a genealogia de Jesus, ela é uma mensagem de graça e misericórdia. Talvez você olhe para essa genealogia e se assuste assim, nossa, que nomes! Gente, a família de Jesus era complicada, hein? Os descendentes dele, olha, os ascendentes deles, os ascendentes, né, de Jesus eram complicados. Eu vou falar para você, se você acha que os ascendentes de Jesus eram complicados, olha para você, querido. Nós fomos inseridos na família do Cordeiro. Então, os seus descendentes, nós também não somos menos complicados. Alguns têm complicações grandes também, né? O que aprendemos com a genealogia de Jesus? Um testemunho da graça de Deus. Testemunho da graça. Há espaço para todos nós. Há espaço para você, há espaço para mim. Há espaço para as pessoas com histórias mais complexas, menos complexas. Há espaço para pessoas que são rejeitadas pela sociedade, seja por motivo racial, fazer parte de um outro povo, seja por motivo regional, seja por motivo cultural ou financeiro. Há espaço para todos nós, amém? O que a gente aprende? Todos os povos, línguas e nações. É moabita, é cananeia, é gentio e é hebreu, amém? Todos estão inseridos nessa raiz. Ele vai até Adão antes mesmo de existir. O povo hebreu, o Senhor tem aliança com todos os homens e ele deseja salvar. A Bíblia diz que o desejo de Deus é que todos sejam salvos. É isso que a palavra de Deus nos diz, amém? Diz assim em João, que Deus amou todos, amém? Que Deus amou o mundo de tal forma, tá certo? Para que todo aquele que nele crê. Então, é o mundo, não foi a nação, não foi um grupo, para que todo aquele que nele crê. Não é para que uma nação, não é para que um grupo nele crendo, mas todo. Esse é o desejo de Deus, amém? Esse é o sacrifício de Cristo, ok? Ilimitado. Não importa seu pedigree, não importa a sua família, não importa o seu legado, se você tem um bom legado, um mau legado, o que seu pai fez, o que sua mãe fez, o que seu avô fez, o que você fez, né? Não importa o seu pedigree, né? Você pode estar inserido na família de Jesus, tão pouco seus erros do passado. Então não importa o que seu pai fez, seu avô fez, sua avó fez, nem o que você fez. Tipo assim, você pode hoje, aí onde você está, se arrepender, render-se aos pés do Senhor e ser inserido nessa árvore genealógica. Olha que coisa maravilhosa. Mais um na família de Jesus, e essa é a mensagem do Evangelho, amém? Identidade com a totalidade dos seres humanos, não apenas com uma nação. O judeu, ele entendia o Messias muito nacionalista, né? E aí o Evangelho vem revelando, né, que ele veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. Então, tá certo? Para todos nós, alcança todos os homens. Que ele é verdadeiro homem, verdadeiro rei de Israel e verdadeiro Messias. Ele está a fonte, essas aprendizagens a gente tirou ali da hermenêutica.com, certo? Então está ali a fonte. Essas são o que aprendemos com a genealogia de Jesus. Amém? Desenrolando as genealogias, porque às vezes tem uns rolinhos. Talvez você já tenha ouvido aí alguma coisa sobre genealogia, então vamos tentar desenrolar essa genealogia para vocês. Maria era descendente de Davi, da tribo de Judá, ou era da tribo de Levi? Pois sendo prima de Isabel, e Isabel era da tribo de Levi, não teria Maria que ser também da tribo de Levi? Boa pergunta, porque a Bíblia diz que Isabel era da tribo de Levi. Mas em nenhum momento a Bíblia diz que Isabel era prima de Maria. Não.
Tem um escritor que ele diz assim, a tradução informa, mas o original revela. Não fui eu que fiz essa frase, mas ela é bem real. No original, tanto na Peshitta Siríaca, a Peshitta Siríaca ela é ainda mais... a Peshitta Siríaca é uma tradução, é uma versão do Novo Testamento na língua aramaica. Lá ainda é mais específico, mas na língua grega também. Ali diz, na melhor das hipóteses, que Isabel era parente de Maria. E esse parentesco pode ser, inclusive, o parentesco de nacionalidade. Tipo assim, ela era próxima de Maria. A ideia é que, o que a Bíblia diz, é que a ideia é que Isabel era próxima, conhecida, ela era íntima de Maria. Elas tinham de idades diferentes, moravam em locais diferentes, mas elas eram próximas. Então, no original não diz que Isabel ou Elizabeth, como eu falei, os nomes são mudados do original, foram latinizados, né? Então, tipo assim, não diz que Isabel era prima de Maria, ok? Mas mesmo que fosse, não teria problema. Se ela fosse uma tia, não teria problema. Por quê? Para você ser hebreu, ou judeu, você tem que ser filho de uma mulher judia. Fechou? Então, eu sou judeu. Você só é judeu se for filho de uma mulher judia. Ou se você fizer lá a conversão, a techuvá, alguma coisa assim. Mas a tribo, ela é dada pelo pai. Então, se você fosse filho de uma mulher da tribo de Levi com um pai da tribo de Judá, você herdava a tribo de Judá e isso tinha toda uma questão de herança. Porque a terra, ela tinha que ser, não podia ir, era para evitar a concentração de terras na mão de poucas pessoas e para evitar que as terras fossem concentradas na mão de uma única tribo e as outras 11 tribos perdessem com o tempo os seus territórios, ok? Então, a ideia era essa. Então, não tem problema nenhum. Isabel poderia ser da tribo de Levi, ela era, e Maria da tribo de Judá, como a gente vai ver, ela era da tribo de Judá e o anjo fala isso para ela, ok? Mas José não era descendente de Jeconias? Qual o problema de ser descendente de Jeconias? A gente falou, qual é Jeconias esse? Lembra que eu falei para você? Jeconias, Joaquim, que às vezes na Septuaginta os dois são traduzidos com o mesmo nome. Qual é o problema de Jeconias? Lá em Jeremias 20 alguma coisa, 23, 22, eu não lembro, tá certo? Tem uma maldição para Jeconias. A maldição dizia o seguinte, que nenhum descendente de Jeconias mais se sentaria no trono. Então, havia um problema. Porque precisava, então, o Messias ele tem que ser da raiz de Davi, legalmente descendente de Salomão, mas não podia passar por Jeconias. E comer ruim. Como ele não pode ter o sangue de Jeconias, porque tem uma maldição sobre Jeconias, mas ele tem que ser descendente de Davi, passando por Salomão legalmente, colocando assim. Jesus, ele é filho de José. Legalmente, ele é descendente de Davi por Salomão. Mas ele não tem o sangue de Jeconias, porque ele é da semente da mulher apenas. Então, quando Deus cumpre dessa forma o nascimento virginal de Jesus, Deus satisfaz a exigência profética e Deus pula a maldição que ele dá a Jeconias, ok? Essa é bem clara. Então, Jesus ele é descendente e, por Maria, ele é descendente sanguíneo de Davi, porque Maria vai por Natã. Então, ele é descendente sanguíneo de Davi por Natã e ele é descendente legal de Davi por Salomão, indo por José e pulando a maldição de Jeconias, porque ele não é descendente sanguíneo de Jeconias, tá certo? Então, não há problema nenhum Jesus ser filho de José, seguir a Salomão por Jeconias, porque a maldição não alcança Jesus, simplesmente. E o fato do nascimento virginal de Jesus? Mateus é bem interessante. Porque se você não aceita o nascimento virginal de Jesus, que ele termina, a cereja do bolo da genealogia de Jesus, você não pode aceitar já o primeiro nascimento da genealogia, que Abraão gerou a Isaac, que também é um nascimento miraculoso. Então, o fato do nascimento virginal de Jesus é um nascimento miraculoso que aponta profeticamente, ou seja, haviam várias profecias que vinham apontando nessa direção. Por exemplo, tem Isaías que fala assim, eis que a virgem conceberá e dará à luz, tá certo? Essa profecia, Mateus ele vai falar sobre isso, mais à frente a gente vai chegar lá, ele cita a profecia, essa profecia ela pode ter uma aplicação histórica momentânea para aquele local.
mas Mateus nos revela que essa profecia apontava para algo que iria acontecer, que era o Cristo, o nascimento virginal do Cristo. A gente também encontra isso lá no Gênesis. Quando? A gente encontra isso lá em Gênesis, quando Deus fala para a mulher assim, da semente da mulher vai nascer aquele que vai esmagar a serpente, ou seja, a semente da mulher, não a semente dos dois. Todo ser humano ele é tanto semente do homem quanto da mulher. Mas Jesus fala que a semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Ou seja, como uma mulher, a semente da mulher não nasce sozinha, é preciso das duas sementes. Mas Jesus ele é a semente da mulher. Ele é a promessa de Gênesis. Então o nascimento de Jesus, ele é um fato. Ele é um fato para que crer, óbvio. É sobrenatural, ok? Nunca viu, você nunca viu de novo, não existe em outro lugar, não acontece todo dia, preciso crer, ok? Mas é o que a gente encontra relatado nas Escrituras. E já vamos terminar. Desse modo, observando todas as objeções possíveis, equívocos, contradições, nas duas genealogias de Jesus apresentadas nos evangelhos, chegamos à conclusão de que as principais críticas são sem fundamento. Não tem fundamento. Amém? Então, espero que você tenha entendido, tenha solucionado alguma questão que você tenha na sua mente aí, que alguém tenha lançado uma sementinha de dúvida, que ela tenha sido espantada, que essa palavra da genealogia te abençoe. Se você se sente, de algum modo, inadequado a fazer parte do reino, porque você olha para si e você, como eu, bem-vindo. Também me sinto assim, querido. Mas a graça do Senhor encontra lugar para nós dois, para nós três, para todos nós, amém? Deus te abençoe, meu irmão, em nome de Jesus. Tenha um dia abençoado. Amém.